Olá, me chamo Wellington Anho Leite, fui aluno do Centro Universitário FAESA e o meu produto foi desenvolvido para a conclusão do curso no ano de 2019. Nessa exposição de pesquisa, eu estou na categoria JO05. Bom, uma série de reportagens para a rádio, como a educação de jovens e adultos contribui para a inclusão social, é uma pesquisa que culminou em uma série de 3 reportagens radiofônicas falando sobre a importância da EJA. Quando eu era pequeno, minha mãe frequentava a EJA e ela acabava me levando para a sala de aula algumas vezes. E eu acho que essa ideia veio daí. Quando a gente está ali perto, a gente consegue analisar e entender melhor as necessidades desse público. Para o desenvolvimento do produto, foi necessária uma pesquisa bibliográfica e documental. Eu vou falar brevemente um pouquinho sobre a modalidade EJA. Bom, a educação de jovens e adultos ela é uma modalidade presencial à distância que abrange todos os níveis da educação básica. Ela é voltada para jovens de 15 anos ou mais que não tiveram acesso ou não concluíram os seus estudos na idade apropriada. Regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela deve abarcar de forma mais enxuta toda a base curricular presente no ensino regular. A primeira manifestação nesse sentido foi feita na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem explícito no seu artigo 26 que todo ser humano tem direito à instrução gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Em solos brasileiros, Galvão e Soares explicitam que os principais agentes educativos entre 1549 e 1749 foram os jesuítas. O século XIX foi marcado por progressivas e importantes transformações no cenário educacional do país. Durante a década de 1920, nota-se a presença de movimentos sociais e sindicais entre a população. Juntamente com os intelectuais da época, se organizavam para instruir minimamente a população para que eles entendessem o cenário político em que o país vivia. Com a posse de Getúlio Vargas, o cenário político do país mudou. Após o choque que as indústrias norte-americanas e europeias sofreram em 1929, o então presidente do país decidiu implantar a campanha de substituição do modelo econômico do país. A intenção era substituir a economia agrária do país, que era baseada na exportação principalmente do café, e industrializar a nação em busca da modernização. A partir desse momento, surgiram as primeiras ideias de que para alcançar esse ideal, a população deveria ser minimamente instruída, pois sem educação não seria possível um trabalhador qualificado. Nesse contexto, o analfabetismo tornou-se um problema que precisava de uma solução urgente. Com o fim da Era Vargas e o recém-término da Segunda Guerra Mundial, o país viveu grandes fases de redemocratizações. A elite da época sentiu a necessidade de expandir o mercado interno, ampliar a produção e pela primeira vez foi levado em consideração o nível da escolaridade da população brasileira. Tudo isso favoreceu para que a educação de jovens e adultos ganhasse cada vez mais destaque na pauta de preocupações sociais. A Guerra Fria e o alinhamento do Brasil com os padrões de vida norte-americanos exerceram uma força ainda maior sobre as necessidades da educação básica voltada para jovens e adultos, para que assim o cidadão pudesse trabalhar nas multinacionais recém-chegadas no país. Havia ainda a preocupação de aumentar a quantidade de eleitores, pois na época só podia votar quem fosse alfabetizado. Foi nesse cenário, e buscando suprir essas necessidades, que a primeira campanha de jovens e adultos foi lançada em 1947 com o intuito de alfabetizar a população iletrada e depois capacitá-los profissionalmente. Com o golpe militar, o processo de desenvolvimento da educação de base sofreu anos de retrocesso com o novo modelo educacional chamado Movimento Brasileiro de Alfabetização, ou Mobral. Semelhante ao que aconteceu em outras campanhas educacionais, iniciativas simultâneas começaram a surgir no interior de igrejas, associações e sindicatos. Essas iniciativas ganhavam cada vez mais poder, ao passo que o Mobral enfrentava o seu declínio, findando em 1958 com a nova república e o fim do regime militar. Nesse sentido, a alteração mais significativa em todo o processo histórico da educação de jovens e adultos se deu a partir das diretrizes e bases da educação nacional.
A partir dela, passa a ser dever do Estado a oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Enfim, chegamos no século XXI, onde a modernização já instalada acelera e movimenta toda a estrutura social do Brasil. Não diferentemente, o âmbito educacional também sente os impactos desse crescimento. Se, por um lado, a modernidade possibilita novas atividades, por outro, ela exige mais conhecimento da população. Neste cenário, cabe a análise sobre quem são os alunos da EJA e quais são os fatores que influenciam no processo de educação desses alunos. Com o intuito de dar amplitude a esse assunto, esse trabalho de pesquisa culmina em uma série de 3 reportagens, como já dito anteriormente. A escolha se deu pela ampla abrangência do veículo. A matéria radiofônica também permite que o ouvinte entenda a mensagem apenas ouvindo, logo não é necessário ser alfabetizado, garantindo sua presença nos diversos estratos sociais. A linguagem oral do rádio também permite que o ouvinte exerça outras funções simultaneamente. Assim é possível ouvi-la ao dirigir, limpando a casa e cozinhando, por exemplo. Outro ponto-chave que poderá influenciar positivamente para a propagação da mensagem é a sensorialidade trabalhada no rádio, pois através da linguagem, da sonoplastia e dos recursos e efeitos sonoros é possível criar um diálogo mental com o ouvinte, envolvendo-o na trama da notícia, sendo capaz de transmitir emoções. Os assuntos foram divididos em 3 matérias para que pudesse ser feito o aprofundamento em cada uma delas. Desenvolvendo a pesquisa, eu me senti muito contemplado porque, querendo ou não, eu acabei participando daquela realidade que era da minha mãe, de vivenciar a EJA ali na prática. E eu percebi como que a mudança dela como mulher, como pessoa, como cidadã, enquanto pessoa na sociedade, as relações, tudo isso influenciou a qualidade da educação e a gente percebe como é importante essa qualidade da educação, porque se para uma pessoa foi essa mudança toda, imagina para quantas pessoas que aí estão nessa luta de tentar a EJA ou que nem conseguiram tentar a EJA ainda, não conseguiram retornar às salas de aula. Então esse é um assunto que é fundamental a discussão dele e é fundamental cada vez mais pesquisa nessa área para desenvolver novas possibilidades para a gente conseguir lidar melhor com essas pessoas jovens e adultas que acabaram não conseguindo ser alfabetizadas ou concluir os estudos. Enfim, obrigado.